noite a todos que estão chegando. Ana Teresa, Sandra Mara, Rita Teles, Daniela. Sejam bem-vindos. Laudiceia também, boa noite. Então, vocês já sabem qual é o assunto de hoje, né? Sobre os animais. Vamos falar um pouquinho com o Nonato, Raimundo Nonato, sobre os animais, sobre a espiritualidade dos animais, se eles têm espírito, quando morrem, para onde vão. E tem muita gente curiosa, né, para saber, porque muitos de nós temos animais de estimação. Raimundo Nonato está chegando aqui, deixa eu estar fazendo um convite para ele. Já está chegando, já está posto, ele que é pontual. E esperemos que hoje tenhamos uma noite, né, muito agradável, com muitas curiosidades. Boa noite, Nonato. Boa noite. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui, né, com esse público maravilhoso, as pessoas que estão chegando aos poucos. O assunto promete, né, Nonato? Verdade, verdade, verdade. Pois é. E para quem não sabe, Raimundo Nonato, né, é um dos nossos colaboradores da Dugesa, é médico, é professor, é psicopedagogo, né, Nonato? E Nonato sempre está disposto a vir aqui para conversar um pouco com a gente, tem muito conhecimento. E eu acho que esse é um assunto que ele ficou muito feliz, porque Nonato tem um bichinho de estimação, né? É quase um filhinho, né? Bolinha, né, Nonato? É Ele, ele mesmo. a gente usou Bolinha como carta de representação, né, no card. É uma gracinha, Bolinha. Eu também já tive um bichinho de estimação, né, o Hulk, o cachorro, mas nos deixou. Então, gente, Jaqueline está chegando, Eliette, né, tem algumas pessoas chegando. Sejam muito bem-vindos, boa noite mais uma vez. Nonato, antes de começar, a gente queria te convidar para fazer a nossa prece inicial, né? Para pedir a permissão aos nossos mentores, a Jesus, para esse trabalho começar agora. Eu deixo você à vontade, a palavra é sua para a nossa prece inicial. Primeiro, agradecer o convite, né? Estamos aqui de coração aberto, pedindo ajuda aos mentores espirituais, primeiro a Jesus, nosso mestre, que ele possa neste início de noite nos dar a inspiração necessária, juntamente com os nossos amigos espirituais, e que também nós possamos estar na consciência das pessoas através do Evangelho do Mestre, mesmo que seja uma lição onde vamos conectar com os nossos irmãos ditos ainda no início de ignorância, como são os animais, mas que eles são os nossos parceiros, também no processo evolutivo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare hoje e sempre, que os amigos espirituais possam estar sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Então, gente, rapidinho, só para quem está chegando e ainda não conhece o nosso trabalho, o GESA, Grupo Espírita Semente de Amor, é uma casa espírita localizada no bairro de Cosmes de Farias. Nós temos 33 anos de atuação lá no bairro. E como toda casa espírita, né, a gente precisa, né, de doações, de apoio voluntário também, de atividade. No momento da pandemia, né, estamos com as portas fechadas, como muitos centros espíritas, por conta da segurança, né? Mas o trabalho não para. A gente continua assistindo a comunidade, as mães de famílias, né, da oficina Flor de Lótus, que é a nossa oficina de artesanato lá da casa. Uma vez por mês a gente dá doações de cestas básicas. E tem sempre gente chegando, né, com necessidades, procurando realmente enxoval para bebê, cesta básica, enfim, uma afinidade de situações. Então, vocês que não nos conhecem, por favor, curtam nosso perfil no Instagram, no Facebook, nos siga. Pode falar com a gente por mensagem, por direct. E vamos ter o maior prazer em estar falando com vocês. Temos também um tratamento espiritual, Maria da Luz, é um tratamento terapêutico. E eu vou convidar com o Raimundo Donato, que ele vai vir aqui especialmente para falar sobre esse atendimento. Fala um pouquinho mais, tirar as dúvidas de algumas pessoas, que algumas pessoas, né, por ignorância ou por falta de conhecimento, às vezes temem um atendimento como esse, mas que está tendo muito feito, está ajudando muita gente. Nonato promete que vai vir falar com a gente sobre isso, né, Nonato? Se Deus quiser. Pronto.
Então, Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Raimundo, Rômulo também, Edivaldo Nascimento. Tem muita gente nova chegando. Gente, prazer ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. Os comentários estão abertos para perguntas também. Já temos algumas aqui previamente selecionadas. E já vamos começar a bater esse papo com o Nonato. Nonato, se você quiser também fugir um pouquinho das perguntas, pode sentir à vontade também, porque o assunto é importante e é vasto, né? Então, vamos começar. Eric, boa noite, seja bem-vindo. E no intervalo eu vou conversar com vocês também sobre um sorteio que a gente está fazendo no perfil do Instagram do GESA, de um livro espírita muito bacana, muito interessante. Então, já já a gente fala sobre isso. Nonato, o que são os animais segundo o Espiritismo? Olha, segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele vai na pergunta 73, que ele diz que o instinto, que o animal é um ser, digamos, né, uma criação divina, que faz parte da criação. Então, é uma escala, né? Nós sabemos que dentro da doutrina espírita ela nos oferece uma escala de evolução. Então, os animais, ele entra nessa escala evolutiva. Como o Leon Denis diz que nós dormimos na pedra, né? Sente no vegetal, sonha no animal. Então, todo esse processo que nós passamos é um processo evolutivo. Então, nessa questão, repetindo, o Leon Denis ele diz, a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Então, se eu pegar essa frase de Leon Denis, nós vamos ver que existe um progresso evolutivo nos seres criados por Deus. Então, os animais, ele está nesse processo. Significa, então, que ele, no animal, ele está se movendo. Ele está se evoluindo nessa questão de sermos os nossos irmãos, digamos que no momento mais inferiores. Dentro o que a doutrina espírita nos oferece é isso. E hoje, também baseado na ciência, nós temos aí Charles Darwin, que foi um dos grandes pesquisadores e cientistas, que ele fala do criacionismo e da evolução, na verdade, das espécies, e chega a um determinado ponto que perde o elo perdido, como é chamado na ciência. Então, nós não sabemos ainda onde o animal para como espírito e segue como humano. Essa questão aí só Jesus e só Deus, porque Jesus é o nosso co-criador. Então, essa resposta, daqui a alguns bilhões de anos, eu posso lhe responder. Tá certo. Vamos dar as boas-vindas também a Nil Andrade, a Luiz César, Márcio Cerqueira. Sejam bem-vindos. Os comentários estão abertos também para curiosidades e perguntas, né? Nosso tema de hoje é: os animais têm espírito? Então, essa é a pergunta crucial do nosso bate-papo de hoje, Nonato. Os animais têm alma? Ou melhor, possuem mentor espiritual? É uma curiosidade que todo mundo tem, né? A gente vê, a gente conversa, tem um carinho. E aí tem essa dúvida: eles têm alma? Tem mentor? Tem anjo da guarda? O que é que você acha sobre isso? Primeiro, sim, eles têm alma. Todo espírito, quando ele passa pelo processo de receber um corpo, no caso, o animal, ele se assemelha a um ser humano, digamos. Eu estava vendo uma pesquisa que uma cientista estava dizendo que o chimpanzé ele tem 99% de células de DNA de composição como se fosse um ser humano. Então, assim, o animal, sim, ele tem alma, porque quando ele recebe um novo corpo, aqui na Terra, quando ele está entre nós, ele se torna alma. Quando ele abandona aquele corpo, como a gente chama na doutrina espírita, ele desencarna, ele volta a ser espírito. Quando ele desencarna, existe toda a engenharia genética na parte de zoologia, no mundo espiritual, que cuida dessa alma, entre aspas, desse espírito, porque ele se torna um ser que vai para a erraticidade, embora ele não tenha livre-arbítrio suficiente para discernir isso. Então, existe, digamos assim, uma região onde esses espíritos tratam desses animais, desses espíritos, e possivelmente é como se fosse uma programação assim quase que compulsória
Ao mesmo tempo, ele passa um bem pouco tempo, porque no mundo espiritual eles não evoluem, eles não crescem, porque eles não têm inteligência suficiente desenvolvida como nós, encarnados, seres humanos, possuímos. Então, ele passa aquele período e automaticamente ele volta a encarnar. Então, existe sim, os animais, ele tem alma na composição de espírito de ser encarnado. Quando ele desencarna, ele volta a ser espírito. Mas alma, sim, ele tem sim. Então, como você, da forma que você falou, então eles não possuem mentor espiritual aqui, quando encarnado, né? Quando desencarna, tem alguns espíritos que cuidam desse espírito, né? O que você acha? Foi a segunda É, pergunta também. existe, existe sim, existe uma informação, porque também dentro da doutrina espírita, Uhum, eles dizem que ninguém fica só, uhum, ninguém está aqui sozinho. Há também uma falange de espíritos que cuida dessas entidades, desses espíritos dos animais. Também. Não é que seja assim. Ele vai para um lugar, o mentor espiritual vai dizer, não vá por aí, não faça como geralmente faz com nós, seres humanos. sim, Mas existe uma proteção. E ficou assim, quase que caracterizado na nossa história, conhecido como Francisco de Assis. sim. Ele se autodenominou o protetor dos animais. Então, pela paixão que ele tinha, pela emanação fluídica que ele lançava, que ele conversava com os animais. Então, acredito que hoje, no mundo espiritual, possivelmente, pode ser que também ele faça parte, não estou afirmando isso, é suposição minha. Pode ser que ele consiga ter também uma falange de espíritos, ou que trabalhe com esses espíritos em benefício dos animais, dos nossos irmãozinhos aqui na Terra. Bacana, né? Tá vendo, gente? Já conforta um pouco a gente, né? Em saber dessa situação. Muito bem. É, todos os amantes de animais se confortam com a esperança de um dia reencontrarem, né, os animais que já morreram no plano espiritual. Isso, inclusive, é mostrado em filmes como Amor Além da Vida, onde o homem revê seu cão no céu, depois que também morre. Existe essa possibilidade, quer dizer, você acabou de dizer que existe um lugar determinado, né, para os animais. Mas nós, quando morremos, né, vamos encontrá-los na reticidade? Não, não pode haver isso. Por quê? Por uma questão de níveis de evolução. Diferentes. Isso tudo que acontece, nós temos aí na literatura espírita, principalmente nas obras, algumas obras de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, como também alguns livros de Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Edivaldo Franco. Há algumas regiões onde existem animais de defesa. Por exemplo, os cães, como eles chamam os mastins. Existe uma obra mesmo, recentemente, Edivaldo Franco falou, fez uma palestra discursiva sobre o livro Sexo e Obsessão, onde ele diz que um grupo de espíritos evoluídos foram a uma determinada região em busca da libertação dos Marquês de Sades. Quem sabe o Marquês de Sade foi que criou o sadismo em relação à sexualidade. Então, quando ele se surpreendeu, então ele questionou aquele grupo de espíritos que ali adentraram o seu recinto, nas regiões umbralinas, perguntaram como foi que ele conseguiu passar, que eles conseguiram passar pela vigilância. Então se surpreenderam. E o próprio Divaldo explica que devido à vibração que aqueles espíritos superiores tinham e conseguiram penetrar, ou seja, naquela região, sem que os radares daqueles espíritos mais grosseiros conseguissem captar. Então ele diz que passou pela guarda dos mastins, dos cães ali. Isso é uma criação endoplasmática, como também existe em Nosso Lar. Quem já leu o livro Nosso Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, através de André Luiz, as aves, plumagens bonitas, né, voaçando por aquelas regiões. Então, nós acreditamos, segundo a literatura espírita, que são criações mentais dos espíritos que ali habitam. Então, possivelmente, há pessoas que sabem que os animais eles servem de proteção, né? Eles servem de guia, eles servem de amparo. Aí, possivelmente, em cada região, digamos, as mentes espirituais criam esses animais, que, como eu falei anteriormente, eles não têm essa vida na erraticidade de passar anos e anos e anos ali. Então, como os espíritos ele têm esse poder de criação, eles criam, então, e outra.
se formos ver conforme a própria literatura mostra, são animais muito ferozes, são animais muito brutais. Então, por que isso? Pela própria criação do ectoplasmática da região que esses espíritos habitam. Aí, possivelmente, se você vê um animal numa região dessa e vê um animal na região do nosso lar ou de outras colônias espirituais, há uma grande diferença, porque a ideia de criação ectoplasmática em relação àquele ser é totalmente diferente devido à vibração que aqueles espíritos criam. Bacana, Donato. A gente tem recebendo algumas perguntas que também já estavam previamente selecionadas, né? Esses animais, Donato, eles podem reencarnar e voltar para casa como outros animais? Se sim, isso pode demorar? E tem outra pergunta implícita nessa que acabaram de perguntar. Se quando eles morrem, apesar de você acabou de afirmar que ficam em algum lugar na erraticidade, né, num lugar específico, que existem relatos de pessoas que ainda sentem a presença, né, desses animais, mesmo depois de mortos, no ambiente familiar, em casa. É uma impressão ou uma verdade? Né? E essa pergunta, se eles podem reencarnar e voltar para casa como outros animais mais rapidamente. Existe essa possibilidade, sim. Os mentores espirituais respondem que existe essa possibilidade de você possuir um animal, um gato, geralmente um cão, né, os mais domesticáveis, que ele pode sim ter a desencarne daquele animal, porque afinal de contas, às vezes o animal, na grande maioria, ele passa 12, 13, 14 anos, 15 anos convivendo no seio daquela família, e ele passa a fazer parte da família. Particularmente, eu tenho aqui exemplo de Bolinha, né, que é o meu pet, que já está comigo há 10 anos. Então, quando a gente leva ele para o pet para tomar banho, para o pet shop para ele tomar banho, fazer os asseios normais dele, e em casa, às vezes, a gente fica procurando, porque ele faz parte do nosso cotidiano. Então, esses animais, geralmente, é uma informação que, quando ele desencarna, ele passa um pouco tempo, eles retornam às vezes. E há relatos dos espíritos que, às vezes, ele retorna para aquele lar, que ele vai servir digamos assim, de um lenitivo, ele vai servir de um remédio para aquelas pessoas que ali habitam. Há um caso interessante, que é conhecido, do cachorro de Chico Xavier, que conviveu com ele há muito tempo, e depois, segundo o próprio Chico, fala de Geraldo Lemos, conta essa história, que um belo dia chegou um cachorro de rua, um vira-latazinho, foi encostando, chegou na porta de Chico Xavier e ficou parado na residência dele. Ficou o dia todo lá parado. Aí Chico pegou e o acolheu. Aí, em conversa em particular, disse: Chico, será que fulano é de fulano? Ele disse: exatamente, ele voltou. Então, assim, são casos esporádicos. Nós não podemos afirmar categoricamente que isso acontece. Mas, geralmente, acontece também. Então, toda regra ela vai ter uma exceção. Mas há relatos, sim. E quando ele desencarna, às vezes também, isso pode ser uma impressão da pessoa. Vamos supor, como eu falei anteriormente, a pessoa conviveu com aquele animal ali durante 14, 15 anos. Ele desencarna. Então, possivelmente, no seu psiquismo, ele vai ficar com aquela impressão, como no meu caso em particular, como eu falei aqui. Possivelmente, não desejo agora, mas quando o Bolinha desencarnar, e também é uma coisa que eu penso nisso e tal, me preparo psicologicamente, pode ser que em alguns momentos que eu esteja aqui em casa, eu sinta a presença dele. E isso também pode acontecer. Como também houve um relato de uma pessoa que conviveu com um pet, com um animal, com um cachorrinho, durante 14 anos. E ela disse, eu estava vendo uma entrevista dela recentemente aí no YouTube, e ela disse que sentia a presença dele. E há também relatos de mentores espirituais que dizem que, às vezes, o pet, o animal, ele fica de 2 a 3, às vezes até 4 anos convivendo com aquela família. Mas isso, volto a dizer, categoricamente eu não posso afirmar. São relatos de pessoas, de impressões. Como também eu vi um relato de uma senhora, existe uma pessoa hoje que ela é expert do assunto, que é espírita, Irvânia, o nome dela, e ela disse que ela é veterinária, médica, pesquisadora, espírita,
E ela disse que tinha uma cliente que a gatinha dela faleceu. E um dia ela estava sentada fazendo o evangelho, e depois que ela terminou de fazer o evangelho, ela sentiu que ela disse que a gata tinha um hábito de ficar ao lado dela na hora do evangelho. E ela sentiu depois o, o afundar da cama, né? Como se aquele petzinho estivesse andando ali. Ela ficou impressionada, disse que olhou, ficou olhando, aí ele foi, e na concepção dela parece que apareceu. Então isso pode acontecer, mas eu não posso garantir categoricamente isso, a não ser que venha acontecer isso comigo. Então, mas que existem esses relatos, essas possibilidades, sim, há todas essas possibilidades. É. Nós temos uma pergunta aqui. A Kelma Brito, que está nos assistindo, ela fala: no filme Quatro Vidas de um Cachorro, mostra as várias reencarnações de um único cão. E em todas elas, ele se lembra do seu primeiro dono. Até que na última eles se encontram. Isso pode acontecer? O que você acha? Não, não. A lembrança do cachorro não, porque a lembrança retrata a inteligência. E o animal, ele tem uma inteligência rudimentar. Ele não pensa. Ele faz, muitas vezes, pelo o nível de inteligência que ele possui, que é bem pequena, veja que, às vezes, animais eles fazem coisas que nos surpreendem. Aqui agora mesmo na rua, que eu vou contar um fato interessante, aqui agora mesmo na rua que eu estou morando, aqui em Serrinha, eu pego, às vezes, né, eu digo, eu não vou falar resto, o resto não presta, mas assim, sobras de comida, eu já tenho um lugar apropriado aqui e vou, coloco não só meio-dia como à noite. E coloco. E tem três aqui que eu alimento, três. Mas tem um que ele é peculiar. Ele é o cachorro de rua daqui, né? Ele vive por aqui, aqui pelo loteamento onde eu vivo aqui, Maria do Carmo, aqui em Serrinha, na atualidade. E tem uma coisa peculiar. Quando eu boto naquela marmitazinha, geralmente a gente compra aqui comida, solicita comida pronta, ele vem, olha para um lado, olha para o outro, veja como é, né? E pega, ele morde de uma maneira, porque aquele negócio é frágil. Ele morde de uma maneira, vai, e tem um matagal aqui próximo, uma casa que está em construção, aí vai lá, fica dentro da casa e se alimenta. Quando eu coloco no saco plástico, eu disse, não, eu vou colocar no saco plástico. Coloquei no saco plástico. Ele foi, pegou pela boca assim, pela alça do saco plástico, foi e fez. Já os outros, é diferente, aonde eu coloco, eles vêm, comem, ficam me aguardando às vezes, e vão embora. Então, assim, que diferença, então? Veja que entre até os animais existe isso. Ele ter esse instinto, ou esse lives de inteligência, de pegar a comida dele e comer em outro lugar. Até porque eu percebo, pode ser, que ele não queira ser solidário com os demais. Sim. Então, tudo isso é interessante. O próprio Bolinha mesmo, aqui em casa, ele sabe todos os movimentos da gente em casa. Também, Pavlov dizia, né, estudioso russo da época dos animais, que os animais ele aprende por instinto. Isso, quando a gente estuda pedagogia, ele geralmente traz essa teoria que a criança ele aprende também por repetição. E o animal, de igual forma, quando você domestica o animal, você vai falando, e ele vai fazendo aquilo por repetição. Mas aí, quando a doutrina espírita diz que ele possui um laço, uma pequena faixa de inteligência, então você percebe que mesmo você falando, ele vai entender. Porque às vezes nós falamos palavras diferentes e ele percebe. Então, assim, digo, você não vai sair hoje, você vai ficar em casa. Eu vou sair. Ele sai, vai para o canto dele. Aí eu mudo o vocabulário às vezes. Então, como é que ele consegue perceber que naquele momento ele não vai sair comigo? Percebe? Então, é um laje de inteligência do animal nessa questão. Então, tudo isso forma, né, esse atributo, agora sim. Não pode ser como a nossa amiga fez a pergunta. Tá certo. Né? Tá bom? Tem uma outra questão também que deixa muitas pessoas curiosas, principalmente as pessoas que não conhecem, né, um pouco da doutrina, não leem um pouco da doutrina. Então, a gente viu até críticas com relação a isso, que não acredita na reencarnação por conta dessa curiosidade. Se os animais, nós humanos, já fomos cachorro, gato, cavalo ou até formiga,
Em nossas várias encarnações, passamos por diversos tipos de forma animal. E se os animais evoluem, eles um dia se tornarão humanos? Ou seja, é uma pergunta dúbia, né? Se nós podemos encarnar como animais e também se os animais, depois que morrem, podem voltar como seres humanos. Pela doutrina espírita, o que é que Nós, você tem para nos dizer? nós seres humanos, somos exatamente as últimas, digamos assim, encarnações dos animais. Olha o que Leon Denis diz, que nós viemos por um processo evolutivo. Tanto é que, na criação, hoje, a própria ciência ela se perde, aonde nós deixamos de ser um animal e entramos na fase hominal. A ciência, a antropologia e outras pesquisas aí vai lhe dizer, mais ou menos, pelo que nós encontramos hoje na face da Terra, aonde se encontra esse elo. O próprio Charles Darwin, nas suas pesquisas também, e outros pesquisadores, chegam a um determinado ponto que eles se perdem nessa questão. Mas sim, nós já fomos, porque passamos pelo mineral, passamos pelo vegetal, fomos animais e hoje somos hominais. E outra coisa que, uma vez eu fazendo uma pesquisa, isso tem muito tempo, quando eu estava fazendo um curso de psicologia, e Haroldo já falou isso, o próprio Alberto Almeida, que é também psicoterapeuta, Rossandro Kriser também já falou isso, que nós trazemos ainda íncito em nós, no nosso subconsciente, os instintos animais. Por que eu reajo? Por que eu agrido? É tanto que Divaldo diz assim, hoje eu estou aprendendo a não reagir, sim agir. Se alguém pisa no meu pé, eu reajo. Se alguém me xinga, eu reajo. Então, às vezes, nós temos muitos instintos violentos por vários motivos. E isso está no nosso arcabouço da fase ainda animal que nós passamos. Então, isso ainda está em nós. Claro que é um processo evolutivo. Aí é onde entra a doutrina espírita falando das reencarnações. Que o processo que nós estamos reencarnando sempre evoluímos. E a diferença, a doutrina espírita diz que a diferença entre nós e os animais, em termos de evolução, é como se nós tivéssemos fazendo uma comparação a Deus. Então, para chegarmos até Deus, teremos Pausou aí, travou. Oi, Pronto. Travou um pouquinho, viu, voltou. Renato? Voltou agora. É. Então vamos Sim, a recuperar. última pergunta que você Sim, fez sobre a foi reencarnação, não é isso? isso. Se agora o retorno, né? Se nós já Sim, fomos formiga, gato, cavalo, você estava explicando esse sim, isso processo. já. E também ao contrário, se os animais evoluírem, eles um dia se tornarão humanos, quer dizer, vai Sim, retornar? claro. Exatamente. Nós é o retrato vivo que fomos animais no passado. Sim, Então, é como eu estava falando antes, a ciência prova isso, não é? Então, pela própria a evolução, pelo próprio evolucionismo, ele vai dizer isso. E o próprio Leon Denis, na frase inicial que nós começamos, é isso. Você vai passar por um processo. E o nosso futuro será espiritualizarmos, ou seja, abandonar por completo essa questão do corpo, ele se tornar um processo mais sutil, à medida que evoluímos. E se formos reparar, digamos que se formos analisar os nossos corpos de 2, de 3, de 4 mil anos atrás, são completamente diferentes dos agora, como também na fase neandertal e assim sucessivamente. Se a gente pegar um pouco a paleontologia e estudarmos essas eras que nós já passamos, é um processo evolutivo, se olharmos para trás. E a ciência está aí para provar isso. Então, a acho, evolução, sim, é constante. acho que tem muito a ver também com o princípio vital, né? Que é a pergunta do José Rômulo Tenório acabou de fazer para a gente, né? O que seria o princípio vital? Você quer
casar um pouquinho com essa O questão? exato. O princípio vital é o que você recebe aqui neste corpo, né? Você reencarna, então você recebe esse princípio vital. É a energia que está inserida ao seu perispírito. À medida de tempo, digamos que é também vamos dizer assim, um esclarecimento que a doutrina espírita traz. Todo o processo reencarnatório ele tem um planejamento no mundo espiritual. Que eu sei que a grande maioria das pessoas ignoram isso, isso é natural. Nós só passamos a conhecer isso quando nos tornamos espíritas. Então, existe uma programação anterior. E, digamos que um ser, um indivíduo, ele vai receber, uma pessoa, ele vai receber programar sua encarnação para 90 ou 60 ou 70 anos. Então, o fluido vital, a energia vital que ele vai receber, é exatamente o período que esse corpo vai viver aqui. Também vai depender muito do modo operandi e vivendo que essa pessoa vai ter, ou seja, a forma que essa pessoa vai ver aqui na Terra. Digamos, uma pessoa que chega aqui se dedica ao esporte. Eu, particularmente, passei a minha, minha infância, saindo da infância, adolescência e adulto, pratiquei judô. Tem amigos aí que entraram aí na live, estão aí participando conosco, somos amigos. Posso até dizer isso aí, que depois eles podem até ficar com raiva de mim, há mais de 50 anos. Imagine, né, nos conhecemos na época do esporte e somos amigos até hoje. Nutrimos uma amizade, um amor por nós, entre nós, muito grande. Então, isso tudo denota, né, esse processo de evolução, de crescimento, que nós temos que evoluir sempre. Tá E é certo, difícil, às vezes, a pessoa encarar essa questão de reencarnação. verdade. Falando nisso, na próxima sexta-feira, o assunto é reencarnação. Vocês que estão aí nos acompanhando, venham, participe, vai ser também muito profundo, vai ter muita coisa interessante. Reencarnação, com José Rômulo Almeida. Nonato, a questão do sacrifício, quando o animal está muito doente e sofrendo. Para o Espiritismo, o que deve ser feito? Sacrificar ou deixá-lo vivenciar o sofrimento como uma espécie de expiação? E teve outra pergunta agora de uma participante que perguntou com relação a isso. Após esse desencarne, né, nesse sofrimento de doença do animal, quando a pessoa está sofrendo, acaba interferindo de alguma forma, né, quando ele já está lá desencarnado, interferindo na evolução desse animal? Olhe, não. A doutrina espírita, ela aceita a eutanásia dos animais. Até porque eles não passam. Oi, gente. Tivemos um probleminha na conexão, né? Na conexão de Raimundo Nonato, realmente travou, falhou. A gente teve que sair. Vamos ver se ele consegue retornar pra gente finalizar, né? Essa live que tá tão interessante. Vamos ver se ele consegue. Vamos ver se ele consegue retornar pra gente finalizar, né? Tem umas 3 perguntas ainda pra falar com ele. Não sei se ele vai conseguir. Opa! Deixa eu ver se ele consegue voltar. Voltamos, né? Tem Flávia aqui, a Sandra Mara. Ah, pronto, tá aqui no nada, né? A live, infelizmente, é a conexão mesmo. Raimundo Nonato já está retornando, eu já fiz o convite aqui, estou esperando só ele aceitar, para a gente estar retornando, né? No finalzinho da live temos algumas perguntas apenas. Ele já está online, já estou aqui enviando o convite, aguardando ele retornar. Vamos, Nonato, retornar para terminar. E uma pergunta tão interessante, né? Sobre a questão da eutanásia, do sacrifício, a gente sabe quanto é importante a gente saber dessas informações. Mas voltando a dizer, como eu estava dizendo a princípio, eu não sei se vocês acompanharam, estava um pouco travado. Essa é a opinião de acordo com a literatura espírita, né?
A gente sabe que os protetores dos animais têm outra opinião, que não deve sacrificar. A gente respeita, a gente aqui não está levantando a bandeira alguma. A gente está falando com base no conhecimento da doutrina, né? Que o Nonato estava explicando isso nesse momento que a internet travou um pouco. Vamos ver se ele consegue retornar para a gente, né, terminar. Pronto. Pronto, Voltamos. Volta exato. uma pergunta tão Sim, interessante, né, Nonato? deixa eu concluir, então. Então, É, assim, ela aceita a questão, até porque o animal, ele não tem, voltando a dizer, ele não tem consciência, ele sente dor, ele sofre, é fato. Mas como ele não tem nada para resgatar, né, digamos, ele não passa ainda por essa questão de débito do passado, débito do presente, então a doutrina espírita é favorável, sim, que faça a eutanásia para diminuir o seu sofrimento. Aí já é uma questão de humanidade. É tanto que em São Paulo, eu estava vendo hoje, existe um cidadão veterinário, ele criou um cemitério e ele, além de fazer o sepultamento, ele também faz a cremação. Como também ele faz a eutanásia. Ele diz que, por exemplo, o câncer, um cãozinho está com câncer. Então, não há possibilidade dele voltar a ter, reconquistar a sua saúde. Então, segundo ele, o cão sofre muito com essa questão, dores nos órgãos, como se fosse um ser humano. Então, é favorável, sim, que faça a eutanásia para aquele animal, ou seja, para diminuir o seu sofrimento. eu estava falando com o pessoal Então, realmente sobre isso, quando a sua internet falhou, que nós tínhamos um cãozinho, nosso cãozinho Rottweiler Hulk, ele teve câncer, e foi aconselhado por vários, né, veterinários, isso, que se a gente não sacrificar, ele ia sofrer muito mais, ele já estava sofrendo muito. muito E aí mais. a gente ficou muito Exatamente. dividido com relação a isso, né? Mas aí a doutrina traz esse alívio para a gente, né? Nesse sentido que você está falando, é uma questão de humanidade, né? E eu estava destacando Exatamente. que a Associação dos Protetores de Animais tem uma outra informação, tem uma outra bandeira, a gente respeita, o que a gente está falando aqui com base, né, na literatura espírita do nosso conhecimento. Então, Nonato, em algumas obras espíritas, diz que os animais têm uma certa sensibilidade e percepção do mundo espiritual em algumas espécies, podendo inclusive vislumbrar o mundo espiritual. Isso significa que os animais são médios? Eles absorvem as mais energias de um ambiente? Olha, é fato também, a própria ciência diz isso, já a doutrina espírita ratifica isso aí, que os animais ele possuem um grau de sensibilidade bem maior do que nós. Por exemplo, ele enxerga bem maior, bem mais. Ele ouve bem mais. Isso é fato. Como também ele sente, por ter esse aguçamento da sua sensibilidade mais alterada do que nós, ele percebe o que está acontecendo no ambiente em termos de espiritualidade, as energias. Eu vou dar um exemplo clássico, que geralmente acontece. Uma grande maioria, uma grande parte das pessoas conhece Bolinha. Então, Bolinha, pelo seu próprio instinto, para onde ele foi criado, ele é muito calmo, ele é muito dócil. Ele não se abala com nada. Ele adora a criança, que geralmente esqueci agora a raça, ele vai matar depois. O poodle, ele tem Sim. poodles que ele não gosta de criança, mas Bolinha é o contrário, ele se dá bem com todo mundo. Todo mundo com ele é dócil. Mas às vezes, quando eu morando aí em Salvador, eu morava em Amaralina, logo quando ele veio para mim, e eu fazia caminhadas por ele ali na passarela, né? De manhã e à noite. E passava pessoas, ele na coleira e tal, passava pessoas e nem estava aí. Agora havia pessoas que, quando se aproximava, ele latia. Ele rosnava ou latia. Aí eu ficava assim olhando e ignorei isso. Depois, com certo tempo, eu fiquei assim, por que ele reage em certas pessoas e depois, por outras pessoas, ele não reage, digamos. Hum, Então, depois eu fui ver, aí existe uma teoria, eu também não posso afirmar isso, que há pessoas que ela emana, né? Emana energias. Então, tem pessoas que não gostam de animal. É fato isso. Eu conheço pessoas que até dentro da minha família que não gostam de animal. Não gostam de gato, não gostam de cachorro, não gostam de nada. É totalmente avessa a qualquer tipo de animal. E alguns animais, quando se aproxima dessa pessoa,
eles se retraem. Então, por que isso? O animal não sabe. Então, esse grau de sensibilidade que ele tem, sim, ele percebe. E como aqui, antigamente, quando eu morava em São Paulo, quando eu era mais adolescente, eu tinha pessoas, parentes próximos, que moravam, digo assim, na roça. E havia fatos assim, geralmente dia de sábado o pessoal via de animal, né, de cavalo, de burro, de jegue, essa coisa toda. E às vezes eles falavam que em determinada passagem que eles passavam com os animais, o animal recuava, o cavalo principalmente. E as pessoas que têm cavalo sabem que o guia do cavalo é a orelha. Quando ele vai para lá, vem para cá. Então eu tinha uma pessoa na família que ele conhecia muito o animal. O cavalo que ele tinha, ele viveu com ele muito tempo. Então, quando ele fazia determinada postura na orelha, ele sabia. Aí depois a gente foi conversando, se tornei espírita. Um dia ele me fez uma pergunta: por que isso? Eu digo: exatamente pela sensibilidade que ele possui. Ele diz assim: então ali tem fantasma? Eu digo: não é bem fantasma, é uma energia que está ali que ele percebe. Agora, e ele ser médio? Não, porque ele não tem inteligência suficiente para absorver isso. Ele sente bem mais do que nós, é fato. Não só energias boas, como energias ruins, deletérias. Agora, para fazer interpretação de que tipo de energia está ali, se o espírito vai dar, isso aí não, porque ele não tem inteligência suficiente para isso. Aí não pode. A doutrina espírita diz que isso não pode acontecer. Tá certo. Mas em Bom, sentir Nonato, e ver, sim, sim, entendi. pode Bom, falar. infelizmente, né, a gente está chegando no horário, a gente sabe que você também tem outros compromissos, né, de estudo, porque Raimundo Nonato não para, né? Então, assim, a gente agradece muito sua presença, muito de verdade, de coração, aguardamos seu Agradeço. retorno, outros temas mais interessantes ainda do que esse. Eu falei para o pessoal, eles enviaram algumas perguntas que não deu tempo de responder, que eles enviem através do direct, mensagem, né, pelas redes sociais, que a gente vai estar encaminhando para você e você vai estar respondendo essas perguntas. Então, por favor, envie Tá as bom. perguntas, que a gente vai estar fazendo o possível para responder. Então, assim, antes de deixar a palavra final para Nonato, eu queria reforçar para o pessoal que continue participando, né, do sorteio. As regras estão lá no feed do Instagram. Quanto mais você marcar amigos, você mais chances tem de ganhar, não é verdade? Então, marque 2 amigos diferentes em cada comentário. Curta a foto oficial, siga o GESA no Instagram e você pode receber em casa esse livro tão especial do médium Chico Xavier, né, Francisco Xavier, através do Espírito André Luiz. E a vida continua. É um livro belíssimo que conta uma história de pessoas, né, da atualidade, pessoas reais que toca, fala um pouco desse ambiente espiritual, do pós-morte, e vai nos ajudar também a nossa reforma íntima de nós como procedermos daqui em diante. Principalmente nesse momento que estamos vivendo de pandemia tão diferenciado, né, que o luto está muito presente em nossas vidas, a morte. É bom a gente conhecer mais sobre a doutrina. Aqui nós não estamos querendo, né, Nonato, transformar ninguém em espírita. A verdade é querer levar a palavra, o conhecimento, e cada um, através do seu livre-arbítrio, segue o seu caminho. E estamos aqui dispostos a ajudar todos que necessitam. Então, vou deixar a palavra final para o Nonato. Deixe uma mensagem sobre o tema ou algo importante que você queira dizer para esse público querido. E vamos deixar aqui gravado no Instagram essa live, no YouTube e na rede social também do Facebook, para as pessoas que não puderam assistir ou que queiram voltar a ver alguma coisa que fugiu, na internet travou, mas a gente conseguiu resgatar a primeira parte. Vamos salvar essa também, tá bom, pessoal? Obrigada a todos Bom, vocês. Nonato, a palavra final é sua. olha, especialmente agradeço a todos aí que participaram. Espero que tenha contribuído de alguma maneira. Mas a minha palavra final é a seguinte: é agradecer a Deus. Primeiro, né? Agradecer sempre a Deus. Por mais atribulações que venham até nós, pela situação que nós estamos passando, por tudo, ver um parente, ver um conhecido, ver alguém que a gente ama, de repente partir, uma situação assim que não pode nem se despedir direito, né? Vamos supor. E assim, essa doutrina que nos conforta. Eu sei que às vezes a dor chega nas pessoas, todo esse momento que nós estamos passando, até a questão do isolamento social, do distanciamento, desse trabalho que a doutrina espírita nos oferece, estavam sempre juntos. Mas graças a Deus também a própria mídia, a própria inteligência do homem nos dá essas ferramentas para que possamos diminuir e minimizar essas situações.
Mas, acima de tudo, acreditar no amor, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar na espiritualidade. Eu sei que tem pessoas que não são espíritas, também faço minhas suas palavras, não estamos aqui na obrigação de tornar ninguém espírita, né? Mas pelo menos cristão. Eu acredito que quando a pessoa se torna um cristão, ele abre portas para muita coisa, para a sua renovação, para o seu calor, para a sua renovação moral, sua aplicação da sua ética que ele adquire, que o cristão ele é moral e ético. Acima de tudo, ele é ético. Acima de tudo, ele é justo. Ele enxerga no outro a extensão da sua vida. Eu não posso viver isoladamente, em uma redoma, me achando que eu sou o melhor de tudo. Nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Somos iguais, porque somos filhos de Deus. E cada um na sua caminhada, conforme o que pensa, o que acha. Mas, assim, sempre, na medida do possível, que puder, fazer o amor, fazer a caridade, estender os braços amigos para as pessoas hoje que são mais necessitadas. Por estar ali, não importa a situação que ele se encontra no momento, mas sim a oportunidade que você obteve, que a pessoa obteve em dar a mão àquele que está ali na rua. Aqui em Serrinha está fazendo muito frio, está chovendo muito, então fazemos a campanha do cobertor. Mais tarde, conseguimos angariar alguns cobertores, nós vamos sair aqui pela periferia da cidade, dar aquelas pessoas que estão ali, pelo menos tentar abrigar de algum lugar, levar um caldo quente, levar um cafezinho que alivia pelo menos aquele momento. Não podemos fazer tudo, mas pelo menos algo que seja por alguém que está ali naquele momento, você se tornou uma pessoa importante. Então, agradeço a todos, vai aqui meu carinho, meu amor, a vocês do GESA, que a gente conquistou o nosso coração, né? Vocês são maravilhosos, pessoas muito dedicadas, empenhadas, e podem contar sempre comigo em todos os momentos possíveis. E para mim é um prazer, uma alegria estar sempre trabalhando com vocês, tentando, de uma certa maneira, dentro dos meus parcos, recursos, conhecimentos, ajudá-los e auxiliar em alguma coisa. Então, desejo a todos uma boa noite, fiquem com Deus. Se puderem, sempre fiquem em casa, né? Evitem sair. Se sair, usem máscara, se higienize, se usou a roupa que foi para a rua, tire, guarde, ou bote para lavar, sabe? Faça qualquer coisa, se preserve, porque uma coisa eu aprendi tomando os cursos de primeiros socorros na empresa que eu trabalhava. Era assim, primeiro você se resguarda. Quando você entra no avião, a primeira coisa que a aeromoça diz, você primeiro bota a máscara em você. Não tente tirar herói, ser herói, botar no outro e esquecer você, porque o outro fica e você vai. Então, nesse momento de solidariedade, se você se cuida, automaticamente você também está cuidando do outro, porque você está se preservando. E assim o outro também vai lhe ver como exemplo. Ele também tem que se preservar. Então, agradeço mais uma vez, pode contar conosco. E muito obrigado por tudo, e Deus abençoe a todos nós. E vamos passar dessa, se Deus quiser. Esse vai passar com a força de Deus, dos Espíritos amigos e de Jesus, que é o mestre de todos nós, né? E que está no comando dessa nave aí, que está navegando no universo, essa navezinha chamada Terra, que é o nosso habitat natural. É Isso assim mesmo. mesmo, um abraço para todos vocês. E, Adriana, muito obrigado mais uma vez. E Eu Deus que fique com todos agradeço. aí. Nós que agradecemos, então, reforçando o convite, próxima sexta-feira o tema será reencarnação. E aí, tá curioso? Pois é, participe, será com o convidado José Rômulo Almeida, que vai trazer esse tema pra gente, bem curioso, tá bom? Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Até breve. Tchau, até mais.